Bom dia, Matheus. Hoje meu grupo composto de eu, Gian, Leonardo, Iago, William, Pablo, iremos apresentar um trabalho sobre máquinas de indução. As máquinas elétricas disponíveis na indústria, a mais frequentemente é utilizada na prática, sobretudo na indústria, é a máquina de indução, e ela é também chamada de máquina síncrona, e sobretudo quando ela opera em regime de motor. Dado que a performance como gerador é geralmente inferior à performance como motor, ela é raramente empregada como gerador, mas sim como motor, sendo assim conhecida como motor de indução ou como motor assíncrono. Bem, sobre o enrolamento do rotor, existe assim um fluxo alternado produzido nessas tensões induzidas, as quais por suas vezes produzirão correntes induzidas sempre que o enrolamento do motor se encontrar fechado. Dessa forma, nos próximos anos, máquinas de indução adicionadas por tensor deverão substituir quase totalmente as tradicionais máquinas de corrente. Olá, meu nome é Pablo. Eu vou começar com o desenvolvimento do nosso trabalho sobre motores de indução e começando pelas características. Eles são os mais usados por causa da sua simplicidade, a construção é robusta e o baixo custo de fabricação. E as características do motor de indução resultam do fato do motor ser autossuficiente e também que ele não necessita conexões externas. O nome é derivado do fato de serem induzidas correntes alternadas no circuito do rotor, pelo campo magnético girante produzido nas bobinas do estator. Os motores de indução eles têm quase as mesmas características que os motores CC, embora o funcionamento deles esteja menos sujeito a defeitos. E muitos motores do tipo CA nem mesmo usam anéis coletores, e assim podem proporcionar um funcionamento livre de defeitos durante períodos bastante longos. Contudo, os motores CA só trabalham bem dentro de uma faixa estreita de velocidades. Para o funcionamento dos motores síncronos, algumas definições necessitam ser esclarecidas, como o campo girante. Para um observador situado no induzido de uma máquina síncrona com indutor girante, o campo dessa máquina é girante. Para um observador localizado no seu indutor rotor, o campo é estacionário. Depois temos a tensão induzida, que estando o rotor inicialmente preparado e sendo submetido ao campo girante, resultará em seus enrolamentos uma F.E.M induzida. Assim, a tensão induzida será máxima no eixo do estator, ou seja, no eixo magnético resultante. O torque é pela corrente circulando pelos enrolamentos do rotor, interagindo com o fluxo produzido no estator da origem ao conjugado de partida dado. Já o fenômeno de escorregamento em um motor nada mais é do que a perda de velocidade que temos no rotor de um motor, ou seja, a diferença entre a velocidade do campo girante magnético do motor e a velocidade medida no eixo do motor. O valor que obtemos de escorregamento do motor é fornecido em porcentagem pela maioria dos fabricantes. Olá, eu sou Leonardo e estarei falando sobre as máquinas monofásicas de indução. Essas máquinas que são importantes por possuírem um enrolamento principal no estator, que será ligado à rede. Sendo ligado à rede monofásica, a tensão alternada irá circular no mesmo lugar de uma corrente senoidal. E com esse todo o resultado que terá dentro desse campo criado pela corrente, a máquina não vai apresentar conjugado de partida e assim não vai conseguir acelerar e atingir a rotação nominal. Dessa forma, será necessário adotar a máquina monofásica do dispositivo auxiliar de partida, a fim de que o mesmo possa ser utilizado. Bom, existem alguns tipos desses motores trifásicos, que é o motor com partida resistência-chave centrífuga, motor com partida e capacitor-chave centrífuga, motor com capacitor permanente e motor duplo capacitor. Bom, seguindo no assunto sobre as máquinas de indução, agora eu irei falar um pouco sobre as máquinas de indução trifásicas. Elas são muito mais requisitadas por serem implantadas em grandes máquinas industriais. O tipo de motor delas é rotativo e funciona por meio de uma corrente elétrica alternada. Esses motores são constituídos por duas partes, o rotor e o estator. O circuito elétrico do estator é formado por um enrolamento que contém bobinas afastadas e alimentadas por cada uma das fases do sistema trifásico. Já o circuito elétrico do rotor é constituído da mesma forma
porém através de chapas magnéticas, sendo que o rolamento do rotor pode ser formado por dois tipos, gaiola de esquilo e bobinado. O gaiola de esquilo, como diz o nome, é uma gaiola de alumínio. Já o bobinado liga a parte fixa do motor através de um coletor chamado anéis escovas. A procura por esse tipo de máquinas é mais comum por elas serem mais robustas e poderem ser implantadas mais fáceis. Porém, exige um acompanhamento de uma equipe de manutenção para manter o seu funcionamento e preservar com ações preventivas, sempre respeitando os limites do fornecedor. Acho que seria isso. Bom, meu nome é William e eu vou apresentar os tópicos de operação e manutenção. Para realizar o funcionamento de uma máquina de indução, precisamos observar certos pontos antes de dar partida na mesma, como revisar as informações do motor e ver se ela está de acordo com sua devida aplicação, ou seja, na placa, verificar a resistência de isolamento do motor, o sentido de rotação do motor, rolamentos, entre outros. Os motores devem ser operados a no máximo 1000 metros acima do nível do mar, numa temperatura entre menos 20 graus e 40 graus, e com uma área de renovação de ar de 1 metro cúbico por segundo a cada 100 kW. Agora, sobre sua manutenção, o motor de indução, por ser uma máquina silenciosa, fica mais fácil a identificação de sinais defeituosos, devendo ser priorizado sua manutenção quanto antes. Quando há um travamento no rotor, por exemplo, onde a máquina pode superaquecer ou aumentar o gasto energético da mesma. O conserto do motor é feito por etapas, sendo respectivamente os passos: ouvir com atenção o relato do cliente sobre os problemas encontrados ao usar, desmontagem do motor de indução e, após isso, passa pelo conserto, revitalização, rebobinagem ou troca das peças defeituosas. Esse foi o trabalho. Ele tem como principal objetivo apresentar os conhecimentos envolvidos no controle das máquinas de indução, e esse tempo é bastante amplo, então a gente não conseguiu abordar tudo que tem sobre todos os temas envolvidos no controle. Porém, após o término do trabalho, a gente pode entender melhor sobre as máquinas de indução e sobre os motores. Ele é empregado na maioria dos acionamentos industriais. Além disso, a vasta gama de aplicações apresenta vantagens, como preço acessível e aumento da eficiência das operações. O fato de apresentar versões sem escovas torna o dispositivo ainda mais atraente, já que sua manutenção é reduzida. Bem, esse foi o trabalho. Tchau, tchau.